Olá meu irmão, olá minha irmã, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um estudo do canal Valor da Sabedoria. Nós vamos começar uma sequência de estudos sobre o tema Batalha Espiritual. E para esse estudo nós vamos utilizar a revista da Escola Bíblica Dominical, que consiste em 13 lições para que a gente possa ter um aprofundamento bíblico e um conhecimento mais estruturado sobre o que é batalha espiritual. Então serão 13 semanas, uma lição por semana, e nós vamos então nos aprofundar nesse tema para que a gente possa, no final de todas essas lições, sabermos biblicamente não só o que é uma batalha espiritual, mas qual é a nossa função como cristãos dentro desta batalha. As lições que nós estudaremos serão: Lição 1. Batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Lição 2. A natureza dos anjos. A beleza do mundo espiritual. Lição 3. A natureza dos demônios. Agentes da maldade no mundo espiritual. Lição 4. Possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Lição 5. Um inimigo que precisa ser resistido. Lição 6. Quem domina a sua mente? Lição 7. Tentação. A batalha por nossas escolhas e atitudes. Lição 8. Nossa luta não é contra carne e sangue. Lição 9. Conhecendo a armadura de Deus. Lição 10. Poder do alto contra as hostes da maldade. Lição 11. Discernimento de espíritos. Um dom imprescindível. Lição 12. Vivendo em constante vigilância. E lição 13. Orando sem cessar. Então, com essas 13 lições, nós vamos então ter um total entendimento sobre este tema. Por isso, não deixa de se cadastrar, de se inscrever no nosso canal, clica no sininho, que em todas as semanas, quando nós formos colocando aí as lições, você será notificado pelo YouTube, para que você não perca nenhuma lição aqui com a gente. E também apoie o nosso canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, para que outras pessoas também possam ser alcançadas e também serem instruídas pela palavra do Senhor. Eu sou o presbítero André Riso e mais uma vez eu quero agradecer pela sua presença para esse estudo e vamos começar então com a lição de número 1. O objetivo desse estudo será, ponto 1, apresentar o conceito de batalha espiritual, ressaltando sua realidade bíblica e distorções. O ponto 2 será pontuar as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. E o ponto 3, desconstruir, por meio de análise bíblica, as crenças da pseudo-batalha espiritual. Muito bem, começando então a nossa primeira lição, que é a batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Como eu faço uso da revista, e a maioria de vocês aí pode não ter, todos os textos que foram lidos aqui também será colocado aí na tela, para que você possa me acompanhar. Então nós vamos iniciar com a leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 9, que diz assim: Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tópico 1. A batalha espiritual. Ponto 1. Conceitos de batalha espiritual. A Bíblia afirma que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19.
Assim, existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos no mundo. Os demônios existem, eles são reais. E os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do Evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. A essa oposição dos crentes denominamos batalha espiritual. Bem, explicando aqui um conceito básico de batalha espiritual, que até esta primeira lição, ela traz na verdade uma introdução para tudo que a gente vai falar dentro das outras 13 lições. Ele começa nos falando, dando referência a um versículo que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, que todo mundo jaz no maligno. Nós temos que entender e realmente acreditar que o mundo espiritual ele é real. E que assim como tem os anjos a qual Deus dá ordens para nos proteger, existem também os demônios que estão também ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para poder nos fazer o mal, para poder destruir a nossa vida, a vida da nossa família. Então eles estão aí, espalhados por todo mundo, procurando gerar o caos e fazer com que a humanidade não faça a vontade de Deus, não creia em Deus, procurando gerar realmente uma destruição geral. E como a própria lição aqui que nós lemos diz, e os cristãos se opõem a essa força através da pregação do Evangelho, da oração e do poder da palavra de Deus. Então essa é a função básica de um cristão, dentro dessa doutrina que nós chamamos aí de batalha espiritual, através da persistência, da oração, da pregação, da busca da palavra, é que o crente então ele se opõe a tudo isso que o inimigo tem tentado fazer para trazer malefícios aí ao mundo. Então esse é o conceito básico do que realmente é uma batalha espiritual. O ponto 2 do nosso tópico da batalha espiritual é uma realidade bíblica, que diz assim: o tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado. O apóstolo esclarece: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o versículo 8 da leitura bíblica que nós lemos. Então ali o apóstolo Pedro, ali na sua primeira epístola, ele escreve ali sobre o sofrimento do cristão por conta do nome de Cristo. E ele diz: olha, vocês sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, e no caso os seus demônios, estão ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos fazer o mal. Então ele nos chama a atenção aqui, o apóstolo Pedro, para que a gente tenha uma vida de santidade, uma vida com Deus, para nós adquirirmos em Deus a sua proteção. Então nós temos que ser vigilantes, temos que ser sóbrios, no sentido de saber que nós estamos tendo uma vida reta diante de Deus, porque um vacilo, uma coisinha, um espaço que a gente abre, uma brecha, como a gente usa no jargão evangélico, o inimigo ele vai entrar, porque ele não descansa, ele não dorme, ele vai entrar e ele vai fazer bagunça, tanto na nossa vida como na vida da nossa família, através de nós. Então, sede sóbrios e vigilantes. É isso que o apóstolo Pedro aqui, então, ele nos chama a atenção na sua epístola. O tópico 3, sobre o ponto 1 da batalha espiritual, é o que não é batalha espiritual. O que geralmente se chama de batalha espiritual por alguns é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. É uma estrutura muito próxima do ocultismo contemporâneo, com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou da família, com os rituais de libertação. Bem, aqui ele já está dando a nós um entendimento sobre o que não é batalha espiritual. Porque nós vamos estudar um pouco mais agora exatamente sobre esses 3 tópicos, sobre maldição hereditária,
sobre espíritos territoriais e sobre esses rituais de libertação, né? Também como crentes endemoniados, se isso é possível, que é pregado por aí, na verdade, em algumas igrejas, em algumas seitas. Então nós temos que ter um entendimento bíblico sobre o que é uma batalha espiritual e sobre o que não é uma batalha espiritual. Vamos começar então o tópico 2, principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Eles vão começar, uma coisa que eles pregam muito é sobre o mapeamento espiritual, que eles pensam assim: a doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. O evangelho só pode prosperar nesses lugares quando alguém cheio do Espírito Santo expulsar esses espíritos malignos. Essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia, de acordo ao livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, ou no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 10. Eles acreditam então que existem demônios territoriais. Eles são colocados em regiões específicas e que aquela região ela só pode prosperar espiritualmente se alguém cheio do Espírito Santo for lá e então expulsar esses demônios daquele território em específico. Eles tomam como base lá o livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 13, ali onde Daniel ora ao Senhor, e o Senhor envia o seu anjo com a mensagem, o mensageiro, porém ele leva 21 dias, e quando ele chega, ele então diz ali a Daniel: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então eles usam essa expressão, que o príncipe do reino da Pérsia foi quem impediu o anjo de vir até Daniel entregar a mensagem. Por isso eles usam esse versículo como dando base ao seu pensamento, à sua doutrina de espírito territorial. Assim como ele usa também lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 10, onde ele vai, ali Jesus chegando em Gadara, para expulsar ali então a legião, o espírito maligno ali do gadareno. E aí eles dizem assim: e rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país, ou para fora daquela região. Então eles usam esse versículo em Marcos também como base para dar consistência às suas doutrinas de que os espíritos são territoriais. Mas a resposta bíblica a gente vai ver mais para frente. Vamos apenas aqui dar um entendimento de como essas pessoas que pregam pseudo-batalha espiritual, quais são as suas doutrinas e as suas bases. No ponto 2, a maldição hereditária, eles dizem assim: a doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problema com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque no passado alguém da sua família teve este problema. A pessoa afetada pela maldição deve descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo, pede-se perdão por ela, e dessa forma a maldição de família será desfeita. Os que defendem essa doutrina buscam a sustentação bíblica lá no livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 5. Bem, essas pessoas acreditam que se elas são alcoólatras, ou se elas têm uma tendência suicida, ou se elas têm uma tendência à pornografia, ao adultério, isso não vem delas. Isso é porque há uma maldição dentro da família de que alguém, em algum tempo no passado, algum parente distante, deu lugar ao diabo, que entrou então na família, e esse demônio ou essa maldição tem passado de geração em geração. E por isso a pessoa é um alcoólatra. E por isso a pessoa tem tendências pornográficas, ou suicidas, ou de qualquer vício, adultério. E eles usam lá, quando o Senhor dá a Moisés lá as leis, então lá no capítulo 20, no versículo 5, não as adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração daqueles que me aborrecem. Então, essa é a base bíblica que eles usam para sustentar
as suas doutrinas, as suas pregações de que existe uma maldição hereditária. Eles também, no ponto 3 aqui a lição, ela vai falar sobre crentes endemoniados, que diz: esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita no corpo. Afirmam que o Espírito Santo habita no espírito humano no processo da salvação e que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Costumam apelar para o estado psicológico de Saul depois que ele se afastou de Deus. O caso de Judas Iscariotes, além de Ananias e Safira. Bem, é possível um crente em Jesus ficar endemoniado? Eles alegam aqui que sim, usando como base o estado psicológico de Saul, após ele ter sido ali rejeitado pelo Senhor, assim como também por Judas Iscariotes, que era um apóstolo de Cristo, um dos 12 escolhidos, também ali ser possuído pelo diabo, além de na igreja primitiva, lá em Atos, com Safira e Ananias, que ali também diz que mentiram, né, ao Espírito Santo e então dando lugar ao diabo. Então eles usam essas referências bíblicas como base para dizer que um crente pode ser possesso pelo diabo, mesmo ele estando na presença do Senhor. E a gente vai ver no próximo tópico o que a Bíblia fala sobre todos esses pontos que nós falamos aqui sobre a pseudo-batalha espiritual. Ponto 3, vamos à Bíblia. Então aqui agora a gente vai rebater um pouco sobre esses tópicos que a pseudo-batalha espiritual que é pregada por aí tem falado sobre as suas doutrinas. O ponto 1 é sobre o mapeamento espiritual. As duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia. Trata-se da guerra angelical, não há indícios da presença humana. Então, na passagem que nós lemos de Daniel ali, quando ele orava, que o mensageiro foi enviado e foi retido ali pelo príncipe da Pérsia por 21 dias, depois vindo Miguel, então, e ali guerreia com ele para que ele possa vir trazer a mensagem a Daniel. Nós temos que entender que isso é numa região espiritual. Então Daniel não fez parte nenhuma disso, Daniel nem sabia que estava havendo essa batalha, então não tem nada a ver com território, com região ali, esta batalha espiritual, ou que esse espírito era apenas de uma região, mas é apenas uma forma de determiná-lo ali, porque aquela batalha que o arcanjo estava travando ali para que o anjo mensageiro então viesse. Assim a gente entende um pouco melhor também ali no Gadareno, como nós lemos ali no capítulo 5 de Marcos. O Gadareno rogava ali muito que não enviasse para fora daquela província ou daquele país. Porém, se nós formos ler lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 31, lá diz um pouco diferente, dizendo: e rogava-lhes que não os mandasse para o abismo. O abismo é o ponto final. O abismo também é um lugar onde os espíritos serão lançados por Jesus. E com certeza eles não querem ir para lá. Então o problema aqui não era onde eles estavam, mas era para onde o Senhor o estava mandando. Eles não queriam ir para lá. Então eles simplesmente pedem: não nos mande para fora desse país ou dessa região, mas manda a gente ali para aqueles porcos. Não manda a gente para o abismo não, põe a gente naqueles porcos ali. E assim então o Senhor permitiu, eles saíram do homem e foram para os porcos. Mas o medo dos espíritos não era sair da região, mas sim para onde o Senhor o estava enviando, que era o abismo. Então não tendo nenhuma legalidade sobre espíritos territoriais. Até porque, pensa você, se uma pessoa é endemoniada nos Estados Unidos e ela vai viajar por conta da empresa e vai se mudar para a França, então quer dizer que ela será liberta do espírito maligno, porque o espírito não pode acompanhá-la dos Estados Unidos à França, porque ele pertence apenas ao país dos Estados Unidos. Não tem lógica isso daí. Se eu sou uma pessoa que fala português ou no Japão, eu não posso fazer uma oração, expulsar um demônio em nome de Cristo, porque eu vou falar em português, porque o espírito de lá só entende japonês. Então não há lógica
nessa questão de mapeamento espiritual, dizendo que os espíritos eles são territoriais. Até porque, sendo espíritos, eles não estão presos a nenhuma atmosférica ou região geográfica, né? A nenhum espaço geográfico, porque eles são espíritos. O próximo tópico é sobre a maldição hereditária. No segundo mandamento, Deus afirma visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Essas palavras não podem se aplicar à doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Bem, isso é um fato. Se nós formos ler lá no livro de Romanos, você vai encontrar uma passagem muito clara que vai nos falar sobre alguém que se converte a Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, esse capítulo aqui, esses versículos no livro de Romanos, derruba toda essa doutrina de maldição hereditária. Porque se você diz que você é um alcoólatra porque o seu pai, o seu bisavô era alcoólatra, estão mentindo para você, ou você está mentindo para você mesmo. Porque nós somos aquilo que decidimos ser. Nós tomamos as decisões na nossa vida. Se você é uma pessoa que é viciada em pornografia, o controle sempre está na sua mão. Se você é uma pessoa que adultera, se você é uma pessoa que mente, porque você decidiu fazer isso. Essa doutrina de que você tem que procurar alguém no passado, saber aonde foi que deu lugar ao diabo e que por conta disso você também pratica isso. Na verdade, isso é uma desculpa para os seus pecados. E até as pessoas que ensinam isso são anticristos, porque você está anulando o sacrifício de Cristo, porque Cristo foi o sacrifício suficiente para que você pudesse mudar de vida e ser salvo. Se você diz que você tem que pedir perdão para alguém do passado e buscar quem é, para que você seja salvo, você anula tudo o que Cristo fez por você. E a passagem aqui que nós lemos em Romanos diz que ele é único e suficiente. O seu sacrifício. Basta que você se arrependa dos seus pecados, basta que você ande de acordo com a palavra do Senhor, e então você está liberto. Porque lá em Êxodos diz, daqueles que me aborrecem. Então, se você é um idólatra e ensina o seu filho a ser idólatra, essa maldição vai continuar, porque ele continua fazendo a mesma coisa que você fez. E se ele ensina para o seu neto, ou seja, para o filho dele, vai continuar de geração em geração, porque o ensino errado vai continuar passando de um para outro, até que um dia alguém aceite Jesus Cristo e então ele converta-se desses caminhos de maldição hereditária, no sentido de continuar fazendo o que aborrece ao Senhor e passe a fazer então o que agrada ao Senhor, seguindo os seus preceitos e recebendo Jesus Cristo como seu único Salvador. E você encontra também lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tudo que você fez, uma vez que você se arrepende e abandona, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, essa doutrina de maldição hereditária, ela não é bíblica, ela não existe e, na verdade, ela é muito perigosa porque você anula o sacrifício de Cristo. O ponto 3, que é sobre a possibilidade de um cristão ser possesso. É bom lembrar que Saul já estava desviado nesta época. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, você vai encontrar a passagem que diz que o Senhor rejeita Saul. Então, 1 Samuel, capítulo 15, 23 diz: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então aqui Saul, ele foi levantado por Deus como rei de Israel, o primeiro rei de Israel, começou bem, mas depois ele praticou a rebelião, com o pecado de feitiçaria, ele desobedeceu a Deus, e então o Senhor rejeitou a Saul. Por isso ele passou a ser
atormentado por espíritos malignos, por não ter mais a proteção de Deus. Nós temos que atentar muito para isso, porque uma vez que você decide não andar de acordo aos preceitos do Senhor, se você não está na presença de Deus, você não tem a proteção do Senhor. Logo mais você vai ver ele falando sobre Judas Iscariotes. A revista diz: quem foi que disse que Judas Iscariotes era crente? Lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 70 a 71, Jesus dizendo: não vos escolhi vós os 12, e um de vós é o diabo? Isso dizia ele de Judas Iscariotes. Isso aqui é um chamado à atenção para a nossa vida. Porque Judas Iscariotes, ele andou com Cristo, mas ele nunca se converteu. Quantas pessoas estão na igreja, mas verdadeiramente não se converteram ao cristianismo? Estão lá apenas para bater o ponto, para fazer número. Judas Iscariotes, ele andava com Cristo, mas o olho dele continuava no dinheiro. Tanto que ele vende Cristo por 30 moedas. Ele era o tesoureiro dos 12. Então, só andar ao lado ou ir à igreja, dizer que está em Cristo, não é suficiente se você realmente não se converte no seu coração e abandona os seus maus hábitos e os seus maus caminhos. Então isso é um chamado a nós para que a gente possa se analisar se eu realmente estou andando com Cristo ou se eu só estou ao lado de Cristo. Se eu só quero as bênçãos de Cristo e não estou realmente procurando aprender de Cristo sobre o que realmente Ele quer de mim, que é mudar de vida e tomar assim uma direção totalmente diferente daquilo que eu já fazia quando andava no mundo. Lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18, vamos abrir lá, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo João vai dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. As palavras-chave aqui é viver em pecado. Quer dizer que um crente ele não peca mais? Não, ele continua pecando, mas ele aprende com seus erros. Ele confessa, abandona e segue em frente. Mas há pessoas que querem viver no pecado. Então, aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Ele não tem prazer em continuar praticando os mesmos erros todos os dias. Ele identifica o seu erro, ele se arrepende, confessa ao Senhor, abandona, o Senhor perdoa ele e ele vai crescendo espiritualmente, cada vez errando menos, porque ele vai aprendendo qual é a vontade de Deus. E diz aqui que aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não lhe toca. Então aí você tem a proteção de Deus, uma vez que você anda de acordo à vontade de Deus e não à sua vontade. Então isso aqui é muito claro sobre quando pode um crente ser endemoniado? Não, ele não pode se ele anda na presença do Senhor, porque é do Senhor que vem a limitação para o diabo. É do Senhor que vem a ordem que o diabo não pode tocar naqueles que são guardados por ele, que realmente obedecem a sua palavra. Mas aqueles a quem Deus rejeita, aqueles que não andam de acordo à palavra do Senhor, esses sim podem ser tomados pelo inimigo, porque eles não têm a proteção de Deus. Então, aproveitamos essa lição para fazer uma análise da nossa vida, referente a nós realmente andarmos na presença de Deus e fazer como Paulo fazia: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Lá em Colossenses 2,6, se realmente recebeste a Cristo Jesus, andai como ele andou. Então são instruções bíblicas para que a gente realmente possa entender o que é crer em Cristo. Não é apenas acreditar que ele existiu, mas é fazer e seguir o que ele nos ensinou. Isso sim, então, um crente não pode ser possesso pelo demônio, uma vez que ele anda de acordo à doutrina do Senhor Jesus. Conclusão. Há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Bem, aqui na conclusão e no que nós estudamos, deixa muito claro que o mundo espiritual ele existe e que a batalha espiritual ela também é real. Porém, a lição nos chama a adquirir uma maturidade dentro da palavra do Senhor, para que a gente possa
não ser manipulado por essas aberrações e também por essas fábulas esotéricas que fazem com que a gente se desvie da palavra do Senhor e assim acabe andando contra os seus preceitos, podendo até ser rejeitado por Deus, e uma vez pensando estar em Deus, na verdade não estando. Então, continua com a gente nessas lições, vamos adquirir essa maturidade espiritual sobre esse tema tão importante, porque assim a gente não vai ser enganado por ser deixado levar por qualquer vento de doutrina. Então fica firme, resiste até o fim, porque aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Chegamos ao fim então dessa nossa primeira lição sobre o tema batalha espiritual. Foi uma lição introdutória, onde ela deu aqui a entender um pouco sobre o pseudo-batalha espiritual, sobre o que a Bíblia diz sobre alguns assuntos, mas muitos ainda vão por vir, né? Como falamos, são 13 lições ao total, por isso se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho, que assim que a próxima lição já estiver disponível, o YouTube vai notificar você para que você possa nos acompanhar em todo esse estudo. Também apoie o nosso canal, deixa aqui o seu like, deixa também o seu comentário, para que a gente possa saber o que você está achando, alguma dúvida, alguma sugestão sobre esse assunto. E então essa interação vai fazer com que a gente melhore a cada lição. Também disponibiliza aí, compartilha com os seus amigos, o seu grupo da igreja, o pessoal do seu trabalho, a sua família, para que eles possam também receber um pouco mais de instrução e ser alcançado aí pela palavra do Senhor e entender um pouco mais sobre esse tema que é tão importante nos dias de hoje. No mais, eu agradeço por você ter ficado comigo até o final e te vejo então na nossa próxima lição. Fiquem então com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.